Bom pessoal, hoje eu quero falar sobre o Typebot para a gente fazer aqui a instalação, né, o deploy dele. A gente já viu isso em outra aula com a estrutura que eu utilizo e hoje eu vou fazer algo diferente até para estudo mesmo, né, para você testar, quem sabe até utilizar. Então o que a gente vai precisar hoje? A gente já tem aqui o Nginx Proxy Manager, eu já tenho um vídeo falando sobre ele, link na descrição. Eu vou utilizar esse Portene que a gente fez lá, né, naquele vídeo que a gente instalou o SSL, instalou e deixou tudo pronto aqui. E basicamente a gente vai seguir a aula, né? A gente vai pegar o exemplo da aula anterior, onde eu mostrei sobre o Typebot, que eu expliquei um pouco mais a fundo, então se você quiser saber mais detalhes, veja aquela aula. Inclusive aqui a gente vai utilizar a Cloudflare e também o Supabase. Para ser bem direto ao ponto aqui, para simplificar, o Supabase ele reúne tudo em um local só para você ter, por exemplo, database, para você ter aqui autenticação, storage e assim vai. Para você estar utilizando ele, você precisa ver aqui ó, em preço. Você pode começar com a conta gratuita. Vai ter a limitação aqui, principalmente aqui do banco, né? Que é 500 MB, se eu não me engano. Ó. Tem 1 GB para você estar utilizando storage. E aí basicamente conforme você for ultrapassando os limites, você vai ter que ir para um plano. A maior vantagem é que você concentra tudo em um local só. E aí fica muito mais simples, mais fácil para você gerenciar. Entretanto, confesso que não consegui utilizar o storage aqui do Supabase, tá? Então o que a gente vai utilizar deles é o banco de dados. Para você ver que nesse caso, né, nessa aplicação a gente não vai utilizar aqui, a gente não vai subir o Postgre, que é a forma que eu gosto, mas a gente vai ver como forma de estudo utilizando aqui o Postgre do Supabase. Então como é que funciona? Você vai fazer seu cadastro aí, eu vou entrar no dashboard, aqui eu estou bem do zero para você ver de fato como começar. Eu vou criar um novo projeto, uma nova organização melhor falando, vou chamar de Aprenda na Web, só para a gente não perder o costume. Eu vou deixar aqui como pessoal, o plano vai ser free. No plano free você pode criar até 2 organizações, tá? E a gente clica aqui ó, em criar organização e basicamente a gente criou uma organização aqui dentro do Supabase. Lembrando que o vídeo não é sobre o Supabase, né? A gente está só utilizando um recurso, então pode ter muito mais coisas que eu não vou abordar e talvez eu não traga conteúdo sobre ele, tá? Bom, aqui a gente tem um projeto agora para criar, então por exemplo, eu vou criar um projeto Aprenda Typebot, vou chamar de Typebot. Aqui a gente tem um database password que você pode clicar em gerar, né? E depois copiar. É interessante você copiar. Eu vou pegar o bloco de notas. Eu vou colar aqui o database, né? O password, deixar aqui salvo. E eu tenho a região. Você pode deixar aqui o normal, que é para banco de dados mesmo. Mas você pode escolher, inclusive aqui ó, do Brasil, se quiser. Vou deixar assim mesmo, tá? Não vou mexer nisso aqui. E vou criar o meu projeto. Então, nesse caso aqui, ele vai criar. E basicamente, o porquê a gente está fazendo isso? Porque eu não vou subir um Postgre. A gente vai utilizar nosso Typebot com essas informações. Então aqui ele deu a chave para a gente acessar o projeto. Bom, depois de um tempinho aqui você viu que ele carregou. Aí eu posso vir aqui ó, nas configurações do projeto. Eu tenho um database. E ele vai abrir essa parte aqui para você ver. Então o que a gente precisa, né? Aqui a gente tem a conexão, com aquele modo convencional, utilizando host, database, porta e assim por diante. Só que o que a gente precisa para o nosso Typebot é aqui, ó, o URI, onde ele pega exatamente todo o URL que a gente viu no vídeo anterior. E é só disso aqui que a gente precisa para colocar, inclusive aqui, ó, também colocar o nosso password, que a gente vai ver como fazer a partir de agora. Então já deixa aquele like, já ajuda aí no canal para engajar, né, mais e muito mais pessoas verem aqui como é que funciona. Bom, então nesse caso, o que eu preciso? Eu já tenho o meu banco de dados, já tenho aqui o meu NPM, eu preciso vir aqui em stack, adicionar uma nova, eu vou chamar de Typebot também, e vou pegar o nosso arquivo que a gente criou anteriormente e só vou adaptar ele para esse projeto, até para você ver que funciona quando você entende e aprende aqui a trabalhar com Docker, tá? Ctrl A, Ctrl C, eu vou colar aqui. Esse arquivo tá para download, então é só você buscar aí no canal. E o que a gente precisa fazer aqui? Bom, se você acompanha o vídeo sobre o NPM, a gente só tem uma rede aqui,
nesse caso, que não é Trafic, é NPM. Então a primeira mudança que eu vou fazer é essa aqui. Eu não preciso da App Network, porque eu não tenho um Postgre aqui, não preciso dele. Nesse caso aqui eu só preciso do NPM mesmo, para estar colocando aqui o meu aplicativo, né, o Typebot Builder, na rede do NPM, para a gente configurar aqui e ele reconhecer, tá? Que a gente está fazendo através da rede, porque fica muito mais fácil e é recomendado. Eu já vou trocar o de baixo também. Aqui eu vou colocar npm public. E aí você tira aqui o app. E também já vou colocar aqui abaixo, ó. Aqui eu vou definir. Vou colocar npm public e vou tirar esse app network. Pronto. Feito isso aqui, o que a gente precisa olhar no arquivo? A gente pode ver que nesse caso aqui, eu estou utilizando os labels, né, para marcar a minha aplicação, inserir o nosso domínio. E nesse caso, eu não estou utilizando o Trafic para isso. Então, uma vez que eu não utilizo, uma vez que você entende, né, toda a estrutura, você pode vir aqui e deletar. Não preciso mais dele. A mesma coisa para cá também. A única coisa que eu tenho que lembrar é que ele roda aqui na porta 3000. Tem que ficar claro isso aqui, para você poder apontar lá com npm. Então tiro também esse labels. Se você não estiver entendendo, dá uma olhada no meu vídeo, eu já falei sobre isso aqui. Agora aqui eu já posso começar alterando as variáveis, né? Depois que eu baixei o arquivo. O primeiro aqui é a URL do nosso banco que a gente tem, que a gente criou no Supabase. Se você subir o seu Postgre, que é o que eu recomendo, fica melhor porque você tem mais controle. Então faça dessa forma. Agora se você utilizar aqui o Supabase, é só copiar aqui, ó. Você vem, cola. Aonde está aqui, ó, essa abertura de chaves e fechamento de chaves, escrito sua senha praticamente em inglês, você vai trocar. Eu vou pegar minha senha aqui. Eu vou selecionar e vou colar. Pronto. Feito já a conexão. Aqui no final eu vou colocar Typebot para ele criar um Typebot. Vou deixar assim, tá? No final, que é o banco que eu quero que ele crie. E basicamente as outras opções aqui você tem que ir alterando. Então tem a chave, tem o domínio que você vai utilizar. A chave, eu vou pegar aqui uma que eu já tenho pronta. Aqui para ficar mais fácil, já tem um site que é só pesquisar na internet. Eu vou pegar essa aqui. Eu venho aqui. Eu vou colar, então, ó, quando eu coloco assim, ó, tem muita gente que não está alterando, tá? Então você altera pelas informações que eu vou colocar a minha chave. O domínio que eu vou utilizar aqui, eu vou colocar construtor. Construtor. Ponto, o seu domínio, você vai colocar aqui, ó, vai alterar. Aprenda na web.com.br. A mesma coisa é para o TypeChat, vou colocar conversa. Como eu já tenho uma entrada lá, então eu vou criar uma nova. Aqui também eu vou colocar meu e-mail. O e-mail que eu vou estar utilizando como conta ilimitada. E nesse caso aqui eu vou pegar um outro e-mail. Eu vou utilizar um e-mail que eu uso aqui para teste. Então nesse caso aqui é só colocar. Continuando aqui, a gente tem esse define aqui como true para você desabilitar os novos cadastros. Você pode deixar aqui como false, se você quiser deixar habilitado, ou deixar como true. Aí você desabilita os novos cadastros, tá? Nesse caso vou deixar aqui como false, só para a gente ver. E aí no SMTP é importante você colocar, né, o seu provedor de SMTP. Eu já tenho aqui falando sobre o Gmail, inclusive está aqui, ó, como padrão para você colocar. O que você vai fazer? Colocar seu e-mail e sua senha aqui do Gmail. E uma correção que eu fiz, que eu tinha errado no outro vídeo, mas já está pronto quando você baixar esse arquivo, é o nome, tá? Você pode aqui colocar o nome da sua aplicação e aqui colocar seu e-mail, que tem que ser o mesmo que você utilizar aqui no username, tá? Então o que você utilizar aqui, você vai colocar, deixa eu só deixar mais fácil para você ver. O que você utilizar aqui, você coloca aqui, tá bom? E aqui nesse caso não vou utilizar o mínimo. Ah, Rafael, por que você não vai utilizar? Porque eu já mostrei no outro vídeo, é só fazer a mesma coisa, só que adaptando aqui para esse projeto com NPM, tá? Então fica aí como lição de casa. É bem simples se você está acompanhando e está entendendo. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar essas informações, depois eu vou copiar e colar aqui abaixo toda a informação que eu preenchi aqui para ficar mais fácil. Aí eu não fico toda hora copiando em cima, depois embaixo
Enfim, eu já faço uma vez, depois copio. Como se trata de usuário, né, e senha de e-mail da minha conta Gmail, eu vou cortar essa parte, eu vou alterar e a gente vai prosseguir para o deploy e depois fazer o apontamento, tá? Então é um corte aí para você e eu já volto aqui com as alterações. Bom, pessoal, já fiz aqui a alteração e só para você ver, ó, aqui agora na parte corrigida vai ficar assim, tá? Então o seu e-mail você coloca aqui, que é o mesmo que você utiliza lá no seu provedor. Então dentro de sinal maior e menor você deixa exatamente assim, tá bom? E aí vai ficar certinho, daqui a pouco eu vou te mostrar. Bom, feito isso aqui, eu vou clicar em deploy. Ele vai fazer o deploy. Vamos ver primeiramente se vai subir. Então subiu. Se eu clicar aqui, a gente vai ver se está rodando o builder, né? E o viewer, que são os dois serviços, dois containers que a gente precisa. E nesse caso eu subi e esqueci de apontar, né? Então olha só o erro que eu cometi. Eu vou vir aqui então. Primeiramente eu tinha que apontar. Então vou colocar aqui construtor.aprendanaweb.com. Vou pegar o meu endereço de IP desse, no caso desse NPM, que é esse IP aqui, né, desse servidor que é outro, tá? E vou colocar aqui para me deletar e lembrar depois. Vou salvar e depois eu venho aqui adicionar novo. Eu coloquei conversa, né, que é a parte lá do chat que fica lá na frente para você colocar no seu WordPress ou qualquer outro lugar, que é o bot em si. Colocar o IP também. Eu desligo a nuvem, que é o proxy, mas você pode deixar habilitado. Depois eu posso habilitar aqui sem problema nenhum. Conversa e pronto. Tá aqui os dois registros que a gente precisa e basicamente eu posso voltar aqui. Agora eu vou atualizar aqui para você ver. O que a gente fez? A gente subiu o serviço, a gente apontou, nesse caso, né, para o nosso typebot. E agora a gente vai fazer de fato o nosso apontamento, o nosso proxy reverso, utilizando o NPM. E aí você vai ver que é bem simples e muita gente gosta, né, utilizar isso aqui. E de certa forma é simples estar utilizando. Vamos ver como fazer isso aqui? Bom, para a gente iniciar aqui é bem fácil. Eu vou vir aqui, adicionar um novo proxy. Eu vou definir qual domínio que eu quero receber. Então eu vou colocar aqui construtor, primeiramente, ponto aprenda na web.com.br. Eu vou adicionar. Depois de ter colocado aqui o domínio que você quer receber, para onde você quer redirecionar dentro da sua rede do Docker. Então aqui o scheme deixa HTTP. Eu vou pegar o hostname do nosso serviço e não vou colocar o IP. Eu já expliquei isso na outra aula, tá? Porque fica bem mais fácil. Então qual o hostname aqui, ó? No editor eu tenho aqui ó, o nome do meu serviço, então é typebot builder, que é o hostname que pega exatamente a rede interna aqui do Docker. Então vou colocar. E qual é a porta que eu quero direcionar, né? Falar que o meu container está ouvindo nessa porta. Então nesse caso a gente viu que é a porta 3000 é a porta que escuta o nosso typebot builder. Nesse caso posso selecionar aqui, ó, se precisar de WebSocket Support, um bloco aqui, um cache também eu posso adicionar e posso vir aqui ó, no SSL. E aqui nesse caso, se eu não tiver, eu posso requisitar um novo certificado. Eu já posso habilitar para forçar o SSL, posso habilitar o HTTP2, né, que dá suporte, no caso a versão 2. Posso habilitar o HTS e aí eu tenho outras opções que eu posso habilitando. Eu vou deixar só essas duas primeiras e eu posso gerar esse SSL utilizando o nosso e-mail, utilizando o Let's Encrypt. E se eu quiser algo mais avançado, que o meu NPM se comunique através aqui de um API, eu posso pegar a Cloudflare. Então nesse caso, ó, em vez de colocar ali o apontamento inicial com o DNS que a gente aponta primeiro, ele verifica que está apontado e instala o certificado, eu posso fazer diretamente com o provedor. Então aqui, se eu não me engano, tem a Cloudflare. Aqui ó, Cloudflare. Aí eu colocaria o meu token, minha API token, né? Aqui as informações que ele pede. A gente pode ver isso até em outro vídeo, né? Para estar utilizando isso aqui. Mas nesse caso aqui a gente utiliza o próprio e-mail, de preferência coloca um e-mail válido, tá? E aí eu aceito o termo e vou requisitar esse certificado. Eu vou clicar aqui para ele rodar. Aí é só aguardar que ele vai fazer automaticamente. E aí nesse caso fica mais simples para quem precisa, né? Para quem quer utilizar um
painel com interface gráfica em vez de utilizar o Trafic, que na minha opinião eu prefiro o Trafic. Você pode ficar se perguntando, mas qual é melhor? É um ou outro? É aquilo que eu vou sempre falar para você que me perguntar isso aí. É aquilo que ficar mais fácil para você, que vai dar um retorno mais rápido na hora de você fazer a configuração, porque os dois vão funcionar. Então não tem esse negócio de um é melhor que o outro, tá? Bom, feito isso aqui, eu vou clicar para a gente abrir uma nova aba, e se tudo der certo, vai abrir o nosso Typebot de forma bem simples, bem fácil. Então, sem complicação, sem utilizar, né, algum site que cobre um valor que às vezes você pegando um VPS para você, um cloud, sai muito mais em conta, né? Você paga muito mais barato e pode ter mais aplicações. E aí você pode ver que ele abriu. A primeira vez que ele abre demora um pouco mesmo o construtor, porque ele vai subir toda a configuração, vai fazer os migration do banco de dados, inclusive está conectando com o nosso Supabase que a gente fez a configuração lá no início. Olha só que bacana. E aqui eu vou colocar meu e-mail para a gente ver se realmente está funcionando, né? Lembra que eu deixei desabilitado, né? Então nesse caso não está habilitado. Eu vou clicar aqui. Como é o e-mail administrador, ele vai pegar as informações do meu SMTP que eu tenho configurado e envia o link para mim. Enquanto isso que ele está subindo aqui, vamos fazer aqui o outro, né? Senão a gente vai ficar só nessa parte aqui. Então eu vou colocar aqui conversa.aprenda-na-web.com.br. Vou fazer mais rápido agora. O esquema aqui vai ser Typebot. Eu tenho aqui, ó, o Builder e tem o Typebot Viewer, exatamente esse aqui. Eu vou clicar aqui, ó, em editor. Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Posso vir aqui agora, colocar aqui. Ele também vai escutar na porta 3000. Por que a mesma porta, Rafael? Sendo que eu já estou utilizando a outra. Porque são dois containers diferentes, tá? Esse é o View, o outro que a gente viu foi o Builder. Posso habilitar aqui. Posso vir aqui em SSL. Posso fazer uma nova requisição de certificado. Forçar o SSL. Habilitar aqui, ou outros aqui também eu posso habilitar. Eu vou aceitar e vou salvar. Pronto. Olha só que rápido, né? Simples e sem complicação de ficar fazendo gambiarras ou mesmo se confundindo nas configurações. Você pode ver que é bem simples quando você realmente entende. E começa a pegar configurações que eu já mostrei aqui e aplicar no seu modelo, né, na sua realidade aí, de como você está utilizando o Docker. Nesse caso, utilizando o Portainer, que é a base aqui para a gente facilitar o deploy. Bom, criei aqui. Eu vou clicar em conversa para ver se realmente ele vai conectar. E nesse caso aqui não vai dar aquele problema de SSL. Você pode ver que ele habilitou. Por mais que deu 404 aqui, ele está funcionando e está com SSL, tá? Bom, já entrou aqui. Agora sim, a gente vai fazer o teste de fato. A gente vai ver aqui. Deixa eu só atualizar. Aqui então ele carregou. Está desabilitado lá como false para poder a gente conseguir fazer o login, o primeiro login aqui. Ele vai pegar as informações do meu SMTP e vai enviar o link. Eu vou pegar o link aqui na minha caixa de e-mail. Bom, aqui no Outlook caiu no lixo eletrônico. Pode ver que agora já está vindo o nome aqui, ó, diferente de antes, estava vindo o e-mail porque eu tinha errado ali a configuração. Agora nesse novo arquivo vai vir aqui o nome que você colocar. Eu vou acessar e vou copiar o link aqui. Eu venho aqui, ó, e colo esse link para a gente fazer o primeiro acesso. Quando você fizer o primeiro acesso, a gente vai desabilitar e vamos testar para ver se ele vai funcionar. Então aqui, ó, ele funcionou. Já está aqui, ó, limitado, conforme você pode ver. Bem simples, né? Em poucos minutos praticamente a gente conseguiu subir um Typebot com nossa aplicação, com nossa configuração. E aqui está certo. Ok. Bom, eu vou sair. E agora o que vai acontecer? Eu vou desabilitar. Agora eu não quero mais que pessoas consigam registrar, a não ser eu que já fiz o primeiro login. Eu venho aqui, ó, no meu Portainer e aqui no meu editor eu vou desabilitar. Então estava como false, vou colocar como true, porque eu não quero novos cadastros a não ser o meu próprio. Depois que eu fiz o login, é claro. Eu venho aqui abaixo, eu vou salvar. Eu vou desabilitar isso aqui porque eu não preciso baixar a imagem novamente. Ele vai salvar isso aqui e novamente ele vai cair aqui, né? Ele vai dar uma queda porque ele vai subir tudo de novo. Enquanto ele sobe aqui, você consegue perceber que com o Portainer, com as configurações corretas que a gente montou, a gente tem o NPM, que eu já tenho um vídeo conforme eu falei,
E nesse caso, em vez de subir o Postgre para cá, né, o que eu não gosto de fazer, eu gosto de ter controle naquilo que eu tenho. Então eu gosto de subir o meu Postgre. E aí nesse caso, para não subir aqui um novo serviço, aqui junto mesmo nessa stack, eu estou utilizando o Supabase, utilizando aqui o modo gratuito. Se eu vier aqui, ó, na home, você vai ver que ele vai aparecer aqui a quantidade de requisição que eu já fiz aqui com o meu banco de dados. E aí você vai ver o limite que você tem. Se você ultrapassar, aí é claro que você vai ter que pagar para estar utilizando. Eu não gosto muito do Supabase, mas tem pessoas que utilizam, né? E pode ser uma boa para quem aí for estar utilizando. É assim que você faz, sem precisar se preocupar com o banco de dados, né? Então você deixa aqui, fica tranquilo, só sobe a sua aplicação, tá? Bom, vamos ver aqui se voltou. Eu vou esperar ele carregar. Vamos ver aí. Enquanto isso, já deixa aquele like, né? Ajuda aí com compartilhando e com seu comentário, pois é muito importante aí para o crescimento do canal. Muito obrigado também para quem já é inscrito, né? Faz a diferença. Bom, ele subiu. A gente parou nessa parte aqui. Então, se eu colocar meu e-mail, o que tem que acontecer? Vou colocar aqui. E aí, como a gente já fez o login, ele tem que enviar esse e-mail porque já está cadastrado, né? Já está lá no arquivo de configuração. E quando a gente fez o login, ó lá, ele envia o link. E esse link eu consigo já logar. Agora, olha só uma coisa importante. Se eu atualizar aqui, lembra que está desabilitado. E a pessoa vier aqui colocar um e-mail diferente, vou colocar aqui um e-mail diferente. Só para você ver o que vai acontecer. Vou clicar em enviar. Olha só o que ele vai aparecer, que não está autorizado. Então perceba que a princípio a gente deixa habilitado, faz o primeiro login. E aí quando você logar com o seu e-mail principal, você desabilita o novos registros. E aí quando a pessoa vier aqui colocar, ele vai mostrar essa mensagem. Entretanto, se você colocar seu e-mail, que você definiu como admin, você pode colocar aqui, ó, que ele vai pegar as configurações de SMTP e vai enviar para você o link. Olha só que legal. Então, com esse e-mail, que é o principal, você pode adicionar outros e-mails para a pessoa, né? Por exemplo, você quer adicionar mais pessoas, você pode colocar e aí a pessoa vai receber lá o link para estar logando. Então, você que tem o controle de tudo, mas lembre-se de você primeiramente fazer o primeiro acesso e depois desabilitar, certo? Vamos ver se chegou o e-mail aqui. Aqui você pode ver que está o e-mail. Eu vou pegar aqui o link para você ver que vai acessar. E aí quando eu acessar, olha só, já vai redirecionar para minha conta ilimitada, onde eu posso vir aqui, configurações de membro, né? Membros, adicionar um novo, pode ser membro ou admin, tanto faz. Você vai colocar o e-mail da pessoa. Como já está configurado, né, o SMTP, conforme eu falei, ele ajuda muito, né, o próprio SMTP do Google. Lembrando, tem um limite de 300 e-mails aí durante um período de um dia. Então aqui você colocando, você consegue convidar. E basicamente vai ser só para isso mesmo, né? Para enviar e-mail ali na hora que você precisar ou alguma coisa aqui do seu fluxo. Bom, eu estava editando aqui e acabei esquecendo, né? Eu vi que eu não mostrei a criação aqui do Typebot como exemplo, para a gente ver que está funcionando toda a parte do construtor e também a parte do bot. Então por que não incluir? Uma vez que eu estou editando mesmo, eu vou clicar aqui, ó, e criar um Typebot. Eu vou pegar a partir de um modelo. Vou pegar esse aqui, ó. Usar esse modelo mesmo. Só pra gente ver. Pode ver que ele carregou. E aí eu posso clicar em visualizar para ver aqui. Ele pode demorar a princípio aqui para carregar, mas carrega, tá? Então aqui ele já tá aparecendo. Tá legal, né? Tá ok. Eu posso publicar isso aqui. E aí publicando, eu posso até dar um nome aqui qualquer. Vou deixar assim mesmo. Vou copiar. No outro vídeo eu vi aqui em frame, né? Para pegar o URL. Aí eu venho aqui, ó. E vou abrir o nosso conversa, que é a parte do bot em si, que vai ficar lá na frente do seu site, né? Ou, enfim, você já entendeu. Olha só, já carregou. Legal, né? E o único problema, né, entre aspas, mas você pode resolver, é que no fluxo, se você vier aqui, ó, imagem, ele não vai carregar a imagem, tá? Porque a gente não configurou nada. Ó, não vai carregar. E aí você pode colocar o minion, que eu já tenho vídeo,
link está na descrição. Inclusive você pode adaptar aqui para o teu NPM, né? Se você quer utilizar NPM ou o Traefik. Quem viu do Traefik vai utilizar lá a configuração completa, mas quem quiser subir aqui o Minion, vai ser bem simples também, a mesma coisa, o mesmo conceito que a gente viu. Entretanto, o NPM a gente faz o proxy diretamente aqui no painel. Aí dessa forma você pode utilizar o NGX Proxy Manager para estar gerenciando aí os proxies reversos de forma mais simples para quem já utiliza. E basicamente é assim que faz. Mas, e aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Você viu que foi bem simples, bem fácil. A gente praticamente, em pouco tempo, subiu um Typebot aqui sem complicação. E o mais interessante, né, o principal que eu espero de fato mesmo, de coração, que você tenha aprendido alguma coisa aqui, que eu tenha contribuído na sua rotina aí, e de você ter entendido aqui como de fato você pode pegar a configuração que eu tenho mostrado aqui, e você entendendo como funciona o Docker, como funcionam as configurações, você não fica dependente de nenhuma aplicação, até pagando caro mesmo, para você mesmo subir aí de forma simples e fácil e manter aí as suas aplicações online. Então faz o seguinte agora, deixa aquele like para ajudar o canal, se inscreve para você que não é inscrito e deixa um comentário abaixo para me saber, principalmente se eu te ajudei e se esse conteúdo está sendo útil para você, se você quer ver mais conteúdo desse tipo. E daqui a pouco a gente se encontra aí em outro vídeo. Até já!